você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal. Fátima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal. Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram. Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar. Salmos tão bonitos, vocês vão gostar. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos meus ossos. Eis que me olham e ao ver-me se deleitam. Eis que me olham e ao ver-me se deleitam. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. E respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Domingo de Ramos, domingo C. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 22, versículos de 14, 23 a 56. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal, antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então pegou o cálice, deu graças e disse: Recebei este cálice e fazei passar entre vós, pois eu vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem vai me entregar está perto de mim, nesta mesa. Sim, o Filho do Homem se vai, como está determinado, mas ai daquele por quem ele é entregue. Então começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Ora, houve uma discussão entre eles sobre qual deles devia ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: O Rei das nações domina sobre elas, e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é maior, o que está à mesa ou o que está servindo? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós sois aqueles que permaneceram comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e vos sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negarás que me conhece. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacolas, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa, pegue-a. Do mesmo modo, quem tiver sacola e quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os transgressores. O que foi dito a meu respeito está se consumando. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não cairdes em tentação. Então afastou-se dali à distância de um arremesso de pedra e de joelhos começou a orar. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não cairdes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-lo com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois, Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos comandantes da guarda do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Saístes com espadas e paus como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo, nunca levantastes a mão contra mim.
Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à residência do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo. Encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas ele negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Não, homem, eu não. Passou mais ou menos uma hora, e um outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei do que estás falando. E enquanto ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu do pátio e pôs-se a chorar amargamente. Os homens que vigiavam Jesus escarneciam dele e o espancavam. Cobriam seu rosto e lhe diziam: Profetiza, quem é que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os escribas reuniram-se e levaram Jesus ao sinédrio e o interpelavam: Se tu és o Cristo, diz-nos. Ele respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Em seguida, todo o grupo deles se levantou e levaram Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar os tributos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiram: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde iniciou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? E depois de verificar que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os sumos sacerdotes e os escribas estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes encontrou, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma rebelião na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus.
Mas eles gritavam mais alto: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por rebelião e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e mandaram-no carregar a cruz atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Cai sobre nós, e às colinas: Escondei-nos, pois se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Repartiram então as suas vestes, tirando a sorte. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também zombavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Esse é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres da mesma pena? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Ele lhe respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. O véu do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. O centurião, vendo o que acontecera, glorificou a Deus, dizendo: Realmente este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir à cena viram o que havia acontecido e foram embora batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, se mantinham à distância olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do Sinédrio, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação de outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judeia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era dia de preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que com Jesus vieram para a Galileia acompanharam José e o observaram o túmulo e o modo como o corpo ali era colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado repousaram segundo o preceito.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus perdoa e ama principalmente o momento da sua entrega, quando exclama: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É esta a última lição do Mestre desde a cruz, a misericórdia e o perdão, frutos do amor. A nós custa-nos tanto perdoar, mas se fizermos a experiência do amor de Jesus que nos desculpa, nos perdoa e nos salva, não nos custará tanto olhar todos com uma ternura que perdoa com amor e absolve sem mesquinhez. São Francisco assim o exprime no seu Cântico das Criaturas. Louvado seja, Senhor, por aqueles que perdoam pelo teu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.